você já chegou com um mandato claro ali? Você tinha metas? Como é que era o seu trabalho ali, chegando no Palmeiras, assim? E até né, com esse chapéu mesmo, né, de um diretor de marketing, alguém que tem uma missão ali dentro. Como é que era isso definido? Foi sendo construído aos poucos? Foi sendo construído Ou aos poucos. Porque foram 3 gestões, né, eu participei da segunda gestão, do segundo mandato do presidente Paulo Nobre, que foi muito difícil, já foi falado aqui também, né, a dificuldade, a questão de você imagina o orçamento, o marketing, ele não é o que é o carro-chefe, a atividade fim do clube de futebol, é o futebol, é colocar a bola dentro do gol, é o departamento de futebol. Então o departamento de marketing, invariavelmente, ele não tem um orçamento muito grande para você trabalhar e estruturar o seu time. Você não tem recurso para ter uma estrutura, como você gostaria de ter num departamento de marketing de uma empresa multinacional. Uhum. Então você chega para o presidente e fala: presidente, eu preciso contratar uma pessoa. Não, não tem dinheiro. E não posso ter mais headcount, porque senão vai ter problema. É, o marketing, de certa forma, é muito visto como um centro de custo. Né? É Uhum. quase assim, tem que fazer a obrigação, né? Trazer lá o patrocinador, já tinha, no caso, o patrocinador, né? Você tem área de licenciamentos, você tem que estruturar, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, o sócio-torcedor, a bilheteria, a operação de jogos, mas você não consegue, você pega, por exemplo, redes sociais, engajamento, né, engagement, como é que você estrutura uma equipe para fazer a interação e a gestão de todos os públicos que se relacionam com o clube? Né? Você tem que estruturar um time, você tem toda a parte de estruturação na época. Respondendo a tua pergunta, acho que um dos grandes desafios, o Avante, naquele momento, que tinha sido relançado, né, com força pelo Paulo, e o Paulo era o principal porta-voz, Uhum. embaixador, né, vocês lembram disso, né, a força que dava, o próprio Matos, né, diretor de futebol na época, né, ele usava muito, né, a estrutura, os jogadores, e o plano cresceu muito, mas o plano ele era terceirizado. Você tinha uma empresa que cuidava da gestão do plano e a operação de jogo era quarteirizada. Então, assim, a primeira questão importante que a gente precisava fazer ali, embora você tivesse uma confiança no parceiro, é trazer a gestão e a inteligência para o clube, e passar minimamente a ter uma equipe que vai gerir esse programa, com a parceria da empresa, que tem a ferramenta, que tem a plataforma e tudo mais. Então, a gente fez um processo de internalização dessa gestão, estruturação da equipe do Avante, que depois culminou lá na frente também na mudança de a sede do Avante, ela ficava a 3 quadras do Allianz Parque. Depois a gente conseguiu trazer para o Allianz Parque, né? Isso já no terceiro mandato, acho que do Gagliotti, no segundo mandato do Gagliotti. E você tem ali, então, a estruturação dos processos, criação de produtos, ferramentas. Você vai dando a cara e vai dando o peso que um produto que tem um faturamento muito significativo, ele precisa. Deixa eu só Então, puxar esse gancho em relação à estruturação, que recentemente eu fui até dar uma palestra na SPM e muita gente pergunta o que que é uma área de marketing, né, de um clube de futebol, o que se faz uma área de marketing? Conta pra gente como é que você estruturou as suas gerências ali, o que cada uma dessas gerências fazia, né? O que que é a parte comercial, sócio-torcedor, licenciados, como é que você, e quais são as metas de cada uma dessas gerências, antes de entrar em todos os projetos que você desenvolveu lá, porque tem muito estudante que ouve a gente e fala, pô, mas o que que eu vou fazer numa área de É Uhum. muito lúdico, quase que romantizado trabalhar num clube de futebol, mas o que de fato na parte tática operacional se faz ali dentro? você vê diferentes modelos, né, organogramas distintos. Lá, respondendo objetivamente, eu via 5 gerências principais. Naquele momento também a diretoria, é importante falar isso, né? O marketing ele trabalha muito em conjunto com a comunicação dentro de um clube. Você tem dentro da comunicação também, você tem a assessoria de imprensa que tem uma função importantíssima. O presidente é o principal porta-voz do clube, precisa da assessoria, tem uma linha direta ali com a assessoria, porque você tem coisas que acontecem rapidamente, você não passa nem. Não passa pelo marketing. Você tem um diretor de comunicação que aciona a assessoria, o presidente dá uma entrevista sobre uma contratação, uma contusão, questões que acontecem no departamento de futebol. Mas para falar que existia uma diretoria de comunicação e uma diretoria de marketing, que trabalham muito juntas. A diretoria de marketing, eu tinha ali a ideia, e isso foi formando aos poucos, também dando sequência, respondendo ao Lucas e dando sequência ao que o Thiago perguntou. Aos poucos isso foi sendo estruturado, então você tem claramente uma necessidade de estruturar uma área de engajamento, né, onde ali eu entendia que você tinha a gestão da marca,
Eu vou dar até um passo atrás, Lucas. Eu acho que tem 3 grandes funções de um diretor executivo de marketing no clube, na minha visão. Você tem que gerir a marca, você tem que gerir a relação com todos os públicos e stakeholders, e você tem que gerar caixa, né? Aumentando receita e reduzindo custo, gerando caixa para financiar o clube. Então, essa parte de engajamento, eu colocava ali a gestão da marca, toda a parte de campanhas, né? Gestão da marca, desenvolvimento de campanhas, gestão de todos os canais. Na época eram canais, a gente não tinha canais próprios, que a gente foi desenvolver depois, vou falar um pouco mais sobre isso. Ali era o YouTube, era toda a presença da marca nas redes sociais, né? Os canais de comunicação que a gente tinha. Então, você tem toda essa área de engajamento que nutria essa relação com o torcedor, né? E o sócio-torcedor também ali. Mas essa pilar de engajamento. Um segundo pilar, eu colocaria que é o pilar de crescimento. Crescimento na relação com o torcedor. Você tinha ali o gestor do Avante, o gestor do programa de sócio-torcedor, e nós iniciamos ali, né, esse que a gente vai falar mais aqui também, esse roadmap, esse caminho evolutivo digital, porque era claro que a arena, isso vale para todos os clubes, ela é finita, você tem um estoque de assentos para vender ao longo da temporada, você joga 30, 35, 40 jogos ao máximo no ano dentro da sua casa. Então você tem um produto ali que é o Match Day, tem clubes que têm a gestão integral da arena, tem clubes que têm uma gestão parcial, mas você tem um produto que é o dia do jogo, e isso é finito. Então, naquele momento, uma das questões chave que para mim estavam nesse pilar de crescimento é como é que eu cresço e escalo. Como é que você sai de algo finito, vai para o ilimitado. Ilimitado por quê? Porque vai para o digital, né? Então, para nós era fundamental criar, por exemplo, todos os planos dentro do Avante eram planos de estádio. Então, criamos um plano, que é o verde, né? Que era um plano digital, que ele tinha por objetivo justamente ser esse plano para ir muito além do estádio. Um plano que agregasse serviços, né, financeiros, serviços de e-commerce, frete grátis, né? A gente vai falar sobre o e-commerce também. E produtos digitais, como, por exemplo, tudo que não fosse vendido, comercializado pela questão de direitos, né, que obviamente rendia um dinheiro, uma verba significativa para o clube, deveria ser empacotado para ser um conteúdo audiovisual para ser vendido, monetizado para esses milhões de torcedores do clube. Então, na nossa cabeça ali, o Avante precisava ter um plano, né, precisava ter um alcance além do estádio, e esse produto era um produto digital que ele reuniria benefícios audiovisuais, conteúdo audiovisual, um campeonato feminino, um campeonato de base, a coletiva de imprensa com o treinador, tudo que não estava vendido, né, dentro do direito de transmissão dos campeonatos com transmissão ao vivo. Um frete grátis, né, cada vez mais a gente queria aumentar o portfólio de produtos licenciados para entregar os produtos ali, o e-commerce começando a se desenvolver forte. Então esse plano era isso, era um plano digital escalável. Então tinha um gestor dessa área, ele fazia toda a gestão do programa de sócio-torcedor, né, dessa operação, né, do sócio-torcedor para o estádio, e também do CRM, né, da questão de como a gente escalava essa relação para muito além do Allianz Parque. Uma terceira gerência seria a gerência comercial, né, cuidar dos patrocinadores, né, dos parceiros e patrocinadores do clube e desenvolver novos negócios. De novo, vão ter situações em que você vai ter alguém que cuida dos negócios atuais e alguém que vai cuidar de novos negócios, mas os recursos são finitos, depende da realidade de cada clube. Naquele momento, a gente estruturou dessa forma. Você tinha uma gerência comercial que cuidava dos negócios atuais e dos novos negócios, né, fazia a gestão dos patrocinadores junto, né, com alguém de engajamento, junto com alguém de crescimento. Tinha um trabalho coletivo muito forte, né? Essa era a intenção também. Uma quarta gerência, que é uma gerência que depois que aconteceu ali a gente durante 12 anos, os últimos 12 anos naquele momento, a gente tinha uma parceria com a Adidas, né, muito longeva, que foi muito positiva para o clube, mas a gente entendia que era necessário uma evolução dessa parceria. Então fizemos naquele momento uma concorrência e conseguimos ali, acho que a melhor convergência foi com a Puma, né, no sentido de ter um projeto exclusivo para o Palmeiras, né, era algo que a gente queria bastante, e a Puma também, acho que a Puma vinha com um histórico
né, que ela não estava naquele momento satisfeita, e a gente conseguiu então casar os interesses e fechou um projeto com a Puma, um novo modelo de remuneração também com a Puma, né, porque a gente sabe as dificuldades que uma empresa de material esportivo tem no Brasil o Palmeiras vende muito, mas também tem muito dinheiro que literalmente vai para o ralo por conta de pirataria, né, por conta de uma série de questões aí macro. Então, colocamos ali em operação um modelo mais variável, né, um modelo fixo, mas com ganho variável, onde o clube tinha que trabalhar muito junto da Puma, mas em contrapartida também, além de melhorar muito essa negociação, a gente conseguiu um markup melhor para os canais próprios do clube, né, para as lojas, que naquele momento era um sistema de lojas franqueadas, que a gente passaram a ser licenciados com uma relação direta com o clube. A gente conseguiu melhorar o markup do canal das lojas físicas e do e-commerce, que a gente entendia que também era algo que estava licenciado e que a gente entendia que o clube tinha que ter uma gestão mais direta. Por quê? Porque ele poderia estar conectado diretamente no sócio-torcedor para a gente entregar mais repertório, sortimento de produtos, ter acesso à base de dados, porque o e-commerce é um canhão de vendas, conseguir entregar frete grátis, desde que as coisas estivessem ligadas. Então, você se torna Avante, você vai ter frete grátis, você comprou a camisa, eu te ofereço o Avante. E tudo isso que eu estou falando estava nessa caixinha, nessa gerência de alguém que vê toda a cadeia de valor do material esportivo, ou seja, era Adidas, passou a ser Puma, né? Nós fechamos ali o primeiro contrato no ciclo 2019 a 21 e depois a renovação para 22 e 24. Acredito que agora está sendo renovado pela terceira vez. Então, tanto o fornecedor de material esportivo quanto as lojas físicas, né, e o e-commerce, com todos os licenciados, né, tinha ali um time de licenciamentos que fazia a gestão desse universo, que é um universo grande, né, relevante. O principal licenciado do clube é a empresa de material esportivo e justificava essa gerência. E a quinta gerência é uma gerência de ativação, de operações, de produção de eventos, todas as ativações com sócio-torcedor, com torcedor. Depois nós inauguramos a gestão do Galhote também, a sala de troféus. Então, as questões que estavam relacionadas à agência de viagens, né, a Palmeiras Tour, né, então jogos fora, jogos para fora do país. Então, toda essa interação que envolvia experiências, ativações, tanto do Avante como dos torcedores, eventos internos, estavam nessa gerência. Então, essa foi a forma, naquele momento, naquele contexto, com os recursos que a gente tinha, que a gente colocou. Agora, é claro que isso pode evoluir, né? Hoje o mundo digital é muito forte. Então, quando eu lembro do início, né, e até dos questionamentos que a gente tinha, da estrutura que a gente estava formando lá no digital, e quando eu vejo do final do período que eu estava lá, imagino que hoje também, tem um time muito maior para cuidar da área digital, né, essa área de engajamento, o time de dados, né, de gestão da carteira. Então, isso vai crescendo, invariavelmente, porque aquilo é uma máquina. Você precisa ter como eu falei, gestão da marca, gestão dos públicos e geração de caixa. Você precisa ter muita gente trabalhando com isso. É um clube que fala com muita gente e movimenta muito dinheiro. O faturamento do Palmeiras nos últimos anos cresceu bastante.